Olá, eu sou Luf Steffen e esta é mais uma edição do Naftaluf. Bom, e no Naftaluf dessa semana eu gostaria de, antes de mais nada, ressaltar um fenômeno muito curioso que tem acontecido, né? Embora o programa seja sobre a cultura pop antiga, né? A gente está sempre aqui no programa falando, na verdade, do passado, né? De pérolas artísticas realizadas na segunda metade do século XX, né? Esse é o foco do canal. Apesar disso, a gente está sempre trazendo temas que têm a ver com o presente, né? Com o que está acontecendo agora, ou seja, os próprios temas da atualidade puxam os temas do passado que a gente destrincha aqui no programa. Portanto, essa semana eu queria fazer um programa que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é essa questão dos protestos contra o racismo, né, a partir do que aconteceu nos Estados Unidos e tudo que está acontecendo por lá, esse movimento de protestos que já dura vários dias e que eu espero, sinceramente, que consiga realmente revolucionar as coisas e fazer justiça. E esse movimento encontra ecos no Brasil, a gente tem visto aqui também uma série de movimentações que tem a ver, né, que estão repercutindo o que aconteceu lá, criando outras formas de movimentação aqui. E justamente uma coisa que aconteceu essa semana, que foi o Blackout Tuesday, na terça-feira, com todo mundo se manifestando nas redes sociais, e a questão da gente, de muitas vezes ser reivindicado nesse momento, que a gente se volte para os artistas negros, né, para as criações negras, para o protagonismo negro, que sempre foi tão negado. E aí eu fiquei pensando, nessa questão do protagonismo negro, eu que fui muito formado pelo cinema, né, sempre que cresci vendo filmes, vendo televisão também, né, claro, como a gente já viu aqui no programa em outras edições. Mas além da televisão, minha outra grande fonte de referência sempre foi o cinema. E aí eu fiquei pensando, no cinema, em termos de protagonismo negro, afinal de contas, qual foi o primeiro protagonista negro que eu assisti, que eu conheci? But in my mind, I know they ao mestre com carinho. Pois é, gente, pra mim, e acredito que pra muita gente que está aqui assistindo, pra quem cresceu, digamos, entre a segunda metade da década de 70 e toda a década de 80, foi muito familiar e frequente na sessão da tarde da Rede Globo o Sidney Poitier interpretando Thackeray no grande clássico Ao Mestre com Carinho, To Sir with Love, de 1967. Dirigido pelo diretor James Clavell, um diretor australiano, que depois faria o romance Shogun, que virou telefilme em 1980, e estrelada por Sidney Poitier, um grande ator americano, um ator negro americano, pioneiro, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, da carreira dele, como ele abriu caminhos para outras gerações que viriam depois dele. No filme A Mestre com Carinho, o Sidney Poitier interpreta então o Thackeray, um engenheiro desempregado na Londres, daquele momento, que resolve aceitar um emprego tapa-buraco de professor de uma escola pública, né, para ser professor do ensino médio de uma turma de alunos adolescentes rebeldes, irrequietos e insuportáveis. Vale lembrar que o filme teve uma continuação 30 anos depois, praticamente 30 anos depois, né, o original é de 67 e a continuação é de 96. Sidney Poitier, que tinha 40 anos no filme original, aceitou então voltar ao personagem aos 70 anos de idade em Ao Mestre com Carinho 2, de 1996. E embora seja um filme dirigido pelo grande cineasta Peter Bogdanovich, a continuação não é legal, né? Não vamos falar dela, vamos nos ater ao original mesmo. Pois bem, mas o que algumas pessoas poderiam fazer como crítica na questão étnica de Ao Mestre com Carinho diz respeito justamente à questão do lugar de fala, né, que é tão importante nessas discussões. Então, por exemplo, a gente tem o Ao Mestre com Carinho é um filme sobre um protagonista negro, porém dirigido por um cineasta branco, né, o James Clavell. Essa seria uma crítica a ser levantada contra o filme, né, de que ele é dirigido por um branco. Porém, o que pouca gente sabe é que o filme é baseado num livro com o mesmo nome, To Sir with Love, publicado em 1959 por um autor negro, que é E.R. Braithwaite. Para quem não conhece esse personagem, ele teve uma carreira bastante interessante como novelista, escritor, professor e diplomata. E o livro dele é autobiográfico, isso mesmo. O E.R. Braithwaite, ele se formou em física, né? Ele nasceu na Guiana Inglesa, aliás, vale dizer que nascido na Guiana Inglesa, nasceu em 1912 e morreu em 2016 aos 104 anos de idade.
Mas, após a Segunda Guerra Mundial, ele, formado em física, não conseguiu emprego, né, na sua formação e acabou indo trabalhar como professor numa escola pública, exatamente como acontece com o personagem de Sidney Poitier. A partir da experiência dele, escreveu um livro, um romance autobiográfico, então, To Serve Law, publicado em 59, e que em 67 ganhou as telas. O autor não gostou do filme. Reza a lenda que ele criticou o filme, dizendo que o filme tinha um tom excessivamente sentimentaloide, e, segundo consta, em 2007, numa entrevista para a BBC inglesa, ele teria dito que detestava o filme do fundo de seu coração. Apesar dessa mágoa toda do autor do romance original, é inegável que Ao Mestre com Carinho conquistou plateias mundo afora e até hoje é um filme muito querido, pelo qual as pessoas têm muito afeto. Eu mesmo devo confessar que cada vez que eu assisto, eu me emociono e me entrego a essa obra, sentimental ou não, ainda muito marcante. Obrigada. Obrigado a você. Posso vir visitá-lo de vez em quando? Sabe, no próximo período. Eu não vou estar aqui. Oh. Todo mundo tem de mudar. Mas eu gostei de conhecê-la, sabe? Ajudou-me um bocado. Foi sorte nossa ter o senhor. O mundo inteiro está à sua espera. Você é sensacional. Obrigada. Adeus. Nascido na Flórida em 1927, Sidney Poitier já vinha desde os anos 50 enfileirando alguns sucessos no cinema, e o auge dessa trajetória foi em 1963, na verdade na cerimônia do Oscar de 64, relativa aos filmes de 63, quando ele levou o Oscar de melhor ator por Uma Voz nas Sombras. Sidney Poitier foi então o primeiro ator negro da história do cinema a ganhar o Oscar de melhor ator, na categoria principal. Um feito que, diga-se de passagem, só foi igualado 38 anos depois, na cerimônia de 2002, quando Denzel Washington levou o Oscar de melhor ator por Dia de Treinamento. Aliás, curiosamente, nessa mesma premiação de 2002, Sidney Poitier voltou ao palco do Oscar para receber o Oscar honorário por sua carreira. Então foi quase como se ele estivesse passando a batuta para Denzel Washington, né, com 38 anos depois dele ter recebido o Oscar. E, aliás, diga-se de passagem também, o Oscar de melhor ator até hoje só foi entregue para 4 atores negros. Sidney Poitier, Denzel Washington, depois Jamie Foxx por Ray, né, a biografia do Ray Charles, e o Forest Whitaker por O Último Rei da Escócia, biografia do ditador Idi Amin Dada. The nominees for the best performance by an actor are Albert Finney in Tom Jones, Richard Harris in This Sporting Life, Rex Harrison in Cleopatra, Paul Newman in Her, Sidney Poitier in Lilies of the Field. The winner is Sidney Poitier in Lilies. Because it is a long journey to this moment, I am naturally indebted to countless numbers of people, principally among whom are Ralph Nelson, James Poe, William Barrett, Martin Baum, and of course the members of the Academy. For all of them, all I can say is a very special thank you. E já que o assunto é Oscar, se na categoria de melhor ator principal apenas 4 atores negros receberam o prêmio até hoje, na de atriz principal a coisa é pior ainda. Somente uma atriz até hoje, uma atriz negra, levou o Oscar de melhor atriz. Foi Halle Berry por A Última Ceia, no mesmo ano de 2002, o mesmo ano em que Denzel Washington ganhou e Sidney Poitier foi homenageado.
Na categoria de ator coadjuvante, a gente teve um pouco mais, tivemos alguns atores negros premiados. O primeiro deles foi Louis Gossett Jr., em 1983, por A Força do Destino, uma atuação, inclusive, impactante, assim, também extremamente emocionante até hoje. Depois dele, tivemos Denzel Washington, por Tempo de Glória, em 1990, Cuba Gooding Jr., em 97, por Jerry Maguire. Depois disso, tivemos Morgan Freeman, em 2005, por Menina de Ouro, e o Mahershala Ali, por Moonlight, em 2017, e Green Book, em 2018. E as atrizes coadjuvantes, vamos de trás para frente. Começando com Regina King, em 2018, por Se a Rua Billy Falasse. Antes dela, Viola Davis, em 2017, por Um Limite Entre Nós. Antes ainda tivemos Lupita Nyong'o, em 2014, por 12 Anos de Escravidão. Antes foi a Octavia Spencer, em 2012, por Histórias Cruzadas. Antes ainda Monique, em 2010, por Preciosa. Antes dela foi Jennifer Hudson, em 2007, por Dreamgirls. Bem antes, Whoopi Goldberg, em 91, por Ghost. E 51 anos antes de Whoopi Goldberg, no Oscar de 1940, relativo aos filmes de 39, a pioneiríssima atriz a ganhar o Oscar de atriz coadjuvante, Hattie McDaniel, que interpretou a inesquecível Mammy de O Vento Levou. Ou seja, das 4 categorias de atuação do Oscar, né, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, ela foi a primeira negra a receber um Oscar. Oh, Mammy, I'm so... Where's my letter? Why, Miss Sue Ellen and Miss Corrine, they were sick with the typhoid. They had it bad, but they're doing all right now. Just weak like little kittens. But where's Mother? Well, Miss Ellen, she went down to nurse that Emmy Sladley, that white trash, and she took down with her too. And last night she... Mother? 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 Mas voltando ao Sidney Poitier, um outro grande clássico dele, do mesmo ano de Almoço com Carinho, é Adivinhe Quem Vem para Jantar? Esse filme simpático e polêmico, que também marcou a minha infância e pré-adolescência. Eu me lembro de assistir esse filme também na TV Cultura, num sábado à noite, nos idos de 1989, 1990. E na mesma época, na sequência, por volta de 91, 92, aluguei o filme em VHS. Na época, alugávamos fitas em VHS. Pois é, a trama diz respeito a uma jovem que vai levar para casa, para conhecer os seus pais, aquele que é o seu noivo. Porém, acaba acontecendo um choque quando os pais da moça, né, uma família branca, descobrem que o noivo é um homem negro. E a história vai avançando conforme os pais do noivo também vão aparecer para o tal jantar. Starring Academy Award winner Spencer Tracy, Academy Award winner Sidney Poitier, Academy Award winner Katharine Hepburn. Introducing Katherine Houghton. 3 Academy Award winners and a bright young newcomer combine their talents in a love story of today. I haven't even told you his name. Mom, it's John Wade Prentice. Isn't that a lovely name? John Wade. Joanna Prentice I'll be. What the hell is going on here? I love your daughter. There is nothing I wouldn't do to try to keep her as happy as she was the day I met her. But it seems to me, without your approval, we will make no sense at all. That is why I'm asking for the clearest possible statement of what your attitude is going to be. E aí o embate entre essa família negra e a família branca, porque as duas famílias, na verdade, não gostam muito da ideia dessa união entre uma mulher branca e um homem negro. Então, quer dizer, o filme tenta discutir essa questão do preconceito em vários níveis, a questão da discriminação racial, da intolerância. Enfim, um filme bastante interessante, que talvez hoje esteja um pouco defasado em sua temática, na abordagem, no retrato dessas discussões,
mas que ainda assim tem muito a dizer. You don't own me. You can't tell me when or where I'm out of line, or try to get me to live my life according to your rules. Dad, you're my father. I'm your son. I love you. But you think of yourself as a colored man. I think of myself as a man. That's the story of, that's the glory of O interessante de ver o Sidney Poitier nessa época fazendo esses dois filmes, aos 40 anos de idade, é pensar que houve um tempo em que ele também fez personagens jovens rebeldes. Então, assim como em Ao Mestre com Carinho ele fez o professor maduro que tem que domar uma turba de adolescentes rebeldes, em 1955, quando ele tinha 28 anos de idade, interpretou um adolescente num filme muito parecido, que é Sementes da Violência, The Blackboard Jungle, A Selva do Quadro Negro, de 1955, filme dirigido por Richard Brooks, onde então o professor é Glenn Ford, um professor que tem que comandar uma classe de alunos explosivos, praticamente delinquentes juvenis, e um desses delinquentes é o personagem de Sidney Poitier. Emanuel? Emanuel o quê? Emanuel 3. Esse colégio ganhou esse nome por causa dele. E como é o seu nome? Eu? Miller. Gregor Miller. Quer que eu soletre para o senhor não esquecer? Não, não precisa fazer isso. Eu vou lembrar, Miller. Claro, chefe. Lembre mesmo. Talvez queira dar um pulo ao escritório do diretor comigo agora mesmo. É isso que você quer? O senhor está com todas as cartas, chefe. Quer levar-me para ver o diretor? Faça como quiser. Quem é o seu professor, hein? É o senhor, chefe. Mas essa trinca de filmes que marcaram a minha infância e pré-adolescência naquele final dos anos 80, começo dos anos 90, que é quando eu assistia esses filmes pela primeira vez, essa trinca de filmes, Sementes da Violência, Ao Mestre com Carinho e Adivinha Quem Vem para Jantar, tinham então a figura de Sidney Poitier como um astro negro, porém são filmes dirigidos por cineastas brancos, né, respectivamente Richard Brooks, James Clavell e Stanley Kramer. Então aí a gente cai de novo naquela questão do chamado lugar de fala. Talvez por isso é que Sidney Poitier tenha resolvido ele próprio passar para trás das câmeras e cunhar uma carreira como cineasta, como diretor de cinema, onde ali ele ia privilegiar a questão negra mais do que nunca. Então ele passou a dirigir filmes durante toda a década de 70, filmes esses que ele dirigia, muitas vezes ele estrelava os próprios filmes e privilegiava um elenco de atores e atrizes negros e negras. E assim acabou cunhando clássicos interessantíssimos do período, como, por exemplo, Aconteceu num Sábado, em 74, uma espécie de continuação, Aconteceu de Novo, em 75, Os Espertalhões, de 77, entre vários outros. Thank you. Here's to friendship. Muitos deles foram encaixados também naquilo que se tornou um movimento interessantíssimo, que até hoje merece ser resgatado cada vez com mais atenção, que é o chamado movimento da Blaxploitation. Introducing two cops only a mother could love. Meet Coffin Ed Johnson and Gravedigger Jones, two of New York's finest. Two cops who take charge when an $87,000 bale of cotton comes to Harlem. Tell me something, will you? What's a bale of cotton doing in Harlem? A bale of cotton? Bale of cotton. No, what would a bale of cotton be doing in Harlem? Down south, cotton was king. Cotton comes to Harlem. It's cops and robbers,
with a shade of difference. See any cotton around here lately? A bale of cotton, sure. Where is it now? Did you turn Japanese? Come on, you know. A Blaxploitation foi um movimento de cinema negro americano, né, de filmes independentes, undergrounds, que tinham como meta, como critério, filmes que eram dirigidos, estrelados, escritos, produzidos pela comunidade negra, por artistas negros, né, justamente batendo de frente contra a supremacia branca que sempre dominou Hollywood. E assim foram gerados pequenos clássicos que até hoje merecem ser resgatados, como por exemplo Rififi no Harlem, dirigido por Ossie Davis em 1970, um filme que praticamente abre o movimento. Aliás, vale dizer que o Ossie Davis, um ator negro, já tinha toda uma carreira até aquele momento. Durante os anos 70 ele atua em alguns daqueles filmes dirigidos pelo Sidney Poitier. E no futuro, depois, ele seria resgatado e homenageado em filmes do Spike Lee, um ator bastante interessante e como diretor também. Outras pérolas da Blaxploitation do período foram Blácula, né, uma sátira aos filmes de Drácula, com um Drácula negro, é claro, e outras coisas muito interessantes, como por exemplo Three the Hard Way, um filme de artes marciais sobre a comunidade negra. Tinha também espaço, claro, para suspenses policiais, como Foxy Brown e o grande ícone do gênero, Shaft. Up yours! Get out of the way! Cat say he gonna be here, he should be here. Open it up. Shaft's his name. Shaft's his game. Cat say he gonna be here, and he ain't. It ain't right. Oh. Wait. Um filme que eu me lembro de assistir pela primeira vez na sessão de gala da Rede Globo, lá pelos idos de 88, 89 também. Bons tempos esse, hein, que a TV aberta exibia esses filmes. Pois é, Shaft, um grande clássico do período, que marcou época também, gerou toda uma onda, uma moda, né? Um filme dirigido por Gordon Parks, que por sinal, pai de Gordon Parks Jr., dois cineastas negros que fizeram história também naquele momento. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Mas, de qualquer forma, Shaft, de Gordon Parks, em 1971, lança as bases para todo um esquema de filmes policiais sobre personagens protagonistas negros. Fez tanto sucesso que gerou duas continuações, em 72 e 73, e uma série de TV em 73 e 74. Teve um remake em 2000, dirigido pelo John Singleton, que a gente vai falar daqui a pouco dele, e estrelado pelo Samuel L. Jackson, e depois mais um filme em 2019, de novo, estrelado pelo Samuel L. Jackson, mas dirigido por Tim Story. E um dos feitos de Shaft, do original de 71, além da trilha sonora marcante de Zach Hayes, né, uma trilha sonora também que marcou época total, tínhamos também a inovação de a gente ter um protagonista negro num filme de detetive, né? Shaft é um policial, um detetive particular negro, então inverte-se a questão do negro como vilão, e pela primeira vez a gente tem um personagem negro como herói, né? Num filme de suspense policial, de crime, de investigação. E esse herói é interpretado por Richard Roundtree. Ainda por cima disso, o filme tem a audácia de colocar esse herói dentro de uma questão já de sex symbol, né? Colocando o personagem negro como, sim, um personagem desejável. Tanto é assim que ao longo do filme, principalmente nas sequências, foi se explorando cada vez mais o visual do ator, do Richard Roundtree, com direito até a algumas cenas de nudez pioneiras para a época. Ei, acorda. Nós temos que sair. Vai lá ver quem é. Escuta, Branca de Neve. Eu e você vamos acertar as contas. Ouviu o que eu disse? Por que você não corta essa de machão, hein, Willie? Você não tá com essa bola toda. Não dá pra gente falar de Blaxploitation sem falar de Foxy Brown, um dos maiores clássicos também do período, de 1974, dirigido por Jack Hill, uma espécie de versão feminina de Shaft, por assim dizer, estrelada pela Pam Grier, né?
que foi uma das grandes musas e divas da Blaxploitation, e que anos depois, em 98, ela seria resgatada, homenageada por Tarantino em Jack Brown, né, protagonizando esse filme do diretor americano. Aliás, vale dizer que toda a Blaxploitation sempre foi muito referência para o Tarantino nos filmes dele, basicamente ele se reporta a isso frequentemente. When Foxy Brown comes to town, all the brothers gather round, 'cause she can really shake 'em down. Foxy lady. Pam Grier, that one chick hit squad who creamed you as coffee, is back to do a job on the mob as Foxy Brown. You tell me who you want done, and I'll do the hell out of him. A chick with drive who don't take no jive. That woman, she's crazy. There's no telling what she'll do. She's sweet brown sugar with a touch of spice. If you see a man anywhere, send him in, because I do need a man. Mas talvez o grande filme da Blaxploitation seja mesmo Sweetback Badass Song, de 1971, dirigido por Melvin Van Peebles, e cuja trama narra a saga de um ator pornô que precisa fugir após atacar 2 policiais racistas que estavam agredindo um jovem negro. Mais atual do que nunca? Vale conferir. Leave! Splat! Leave, mother! You offer pretty good news to me, slapping up on some white cops. Yes, indeed. I'm gonna say a Black Ave Maria for you. E, aliás, o Melvin Van Peebles, diretor desse filme, é pai do Mario Van Peebles, outro diretor negro de renome. E, aliás, também aqui nesse caso da Blaxploitation, a gente tem então 2 duplas de pais e filhos, né? Temos o Melvin Van Peebles, pai de Mario Van Peebles, os 2 estão vivos. E o Gordon Parks, que a gente falou agora há pouco, o diretor do primeiro Shaft, que já morreu em 2006, aos 93 anos, e era pai do Gordon Parks Jr., que dirigiu o Three the Hard Way, o filme que eu falei da Blaxploitation, que era um filme sobre artes marciais. O Gordon Parks Jr., na verdade, morreu jovem. Morreu em 1979, aos 44 anos. No caso do Sweetback Badass Song, de Melvin Van Peebles, um grande clássico, pelo menos esse grande clássico gerado por esse diretor. E o filho Mario Van Peebles, anos depois, vai ter uma carreira bastante interessante, começando com o filme New Jack City, de 1991. Quarta, tem cinema no SBT. Um filme escolhido especialmente para você. New Jack City, a gangue brutal. Você precisa ter medo de sair às ruas. Existem assassinos soltos a cada esquina. Sobreviva, se puder. Wesley Snipes, New Jack City, a gangue brutal. Na quarta, no cinema. Pois é, Mario Van Peebles se consagrou em 1991 com o filme New Jack City, estrelado por Wesley Snipes, Chris Rock, Ice-T e o próprio Mario Van Peebles, e que eu me lembro de ter alugado em VHS já em 1992, nessa época. No mesmo ano de New Jack City, uma outra grande força nova do cinema negro americano surge com o John Singleton, que a gente falou agora há pouco, porque em 2000 ele foi o diretor da refilmagem de Shaft, com Samuel L. Jackson. Mas, em 91, ele fez Boys on the Hood, Os Donos da Rua, um filme que foi uma grande força daquele momento, estrelado por Cuba Gooding Jr., Lawrence Fishburne. Com esse filme, John Singleton, com apenas 23 anos, foi indicado ao Oscar de melhor diretor. Ele se tornou, então, o diretor mais jovem já indicado ao Oscar nessa categoria, em todos os tempos, com 23 anos. E também foi o primeiro diretor negro a ser indicado para o Oscar de direção. John Singleton morreu jovem, em 2019, aos 51 anos. This is Los Angeles, gang capital of the nation. It just goes on, you know. Either they don't know, don't show, don't care about what's going on in the hood. Rule number 2, don't trust nobody, especially a girl with a hooker's body.
number 3, don't take your life for granted. This is the craziest place on the planet. Something wrong? Something wrong, yeah. It's just too bad you don't know what it is. And this is only the first verse of the bomb. Stop my boy Cuban flinging his gangsta home. Yo, I'ma lift my hat, tilt to the back and strap with a gat and I'm ready to cap. Hey yo, Q, watch out, mother. E essa época, final dos anos 80, comecinho dos 90, é também a época da consagração de Spike Lee, que tornou-se, na verdade, o diretor símbolo, o diretor ícone do novo cinema americano negro. O Spike Lee, nascido em 1957, já tinha dirigido uma série de curtas-metragens e 3 longas durante a década de 80, mas foi só no final da década, em 89, que surge realmente o grande boom com o sucesso de Faça a Coisa Certa, do The Right Thing. The double truth. Rude, break the power. Break the power. You know, deep down inside, I think we wish you were black. Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block, in my neighborhood, on my side of the street? I can't even hear myself think. From Spike Lee, director of School Days, and She's Gotta Have It. Good people, please, if we don't stop this and stop it now, we're gonna do something we're gonna regret for the rest of our lives. Doctor? Come on, what? Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Faça a Coisa Certa. Me lembro também de ter alugado esse filme em VHS. De novo, bons tempos das locadoras de vídeo, dos VHS, aliás, eram a nossa salvação, né? Eu me lembro de alugar esse filme em 1990. Faça a Coisa Certa, um filme dirigido pelo Spike Lee, onde ele também interpreta um dos personagens centrais. Um filme bastante polêmico que fez muito sucesso na época e iniciou toda uma série de filmes seminais do Spike Lee naquele momento, na sequência, como por exemplo Mais e Melhores Blues em 90, Febre da Selva em 91, Malcolm X em 92, O Verão de Sam em 99, enfim, uma série de filmes marcantes, culminando com a obra primíssima Infiltrado na Clã. Spike Lee foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original por Faça a Coisa Certa, e agora, recentemente, finalmente recebeu o Oscar, mas de roteiro adaptado, por Infiltrado na Clã, esse filme maravilhoso. Um Oscar que ele dividiu com outros 3 roteiristas. Oscar de roteiro adaptado, pois Infiltrado na Clã é baseado num livro de Ron Stallworth. E já que a gente chegou aos dias atuais, nessa nossa trajetória, nesse nosso rasante sobre o cinema negro autoral americano, podemos falar que o Oscar tem se esforçado bastante para destacar filmes e artistas negros em suas premiações. Mas, diga-se de passagem, a julgar pela qualidade e a potência dos filmes, o Oscar não está fazendo favor nenhum, pois esses filmes realmente se destacam e se impõem. Foi o caso de Moonlight, que em 2017 surpreendeu todo mundo recebendo 3 Oscars. Melhor ator coadjuvante para o Mahershala Ali, que a gente já falou agora, e melhor roteiro adaptado e melhor filme para o Barry Jenkins. O filme é escrito e dirigido pelo Barry Jenkins. Então, ele se destacou no Moonlight, que, como eu disse, roubou a cena daquela premiação, inclusive com a famosa polêmica, né, de na hora H o envelope estava errado e aquela cena extremamente rocambolesca que marcou todos nós, quando se pensava que La La Land tinha ganho o Oscar de melhor filme, mas na verdade o Oscar de melhor filme pertencia a Moonlight. Depois disso, o Barry Jenkins faria Se a Rua Bill Falasse, que a gente falou também hoje por conta do Oscar para Regina King. E, diga-se de passagem, Se a Rua Bill Falasse é adaptado de um livro de James Baldwin, escritor negro e gay. Só esse personagem, esse escritor, mereceria um Naftaluf à parte, quem sabe eu faça isso em breve. Para encerrar, eu gostaria de falar dele, que é o meu preferido, Jordan Peele. Meu preferido porque eu me identifico com o cinema que ele faz, com as propostas dele, com as referências e tudo mais. E assim eu posso dizer que sou muito fã das 2 grandes obras que ele dirigiu para o cinema até agora, que são Corra e Nós. Corra de 2017, Nós de 2019. Jordan Peele vem fazendo história, ganhou também o Oscar de roteiro original por Corra em 2018, tornando-se assim o primeiro artista negro a ganhar o Oscar na categoria de roteiro original. Sim, roteiro original, porque no ano seguinte, como vimos agora há pouco, no ano anterior, em 2017, o Barry Jenkins tinha ganho por roteiro adaptado.
Então, em roteiro original, o Jordan Peele foi o primeiro artista negro a ganhar o Oscar, em 2018. Foi também o primeiro artista negro a ser indicado no mesmo ano nas 3 categorias de filme, direção e roteiro, por Corra também, só levou de roteiro original. De qualquer forma, depois disso ele ganhou, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme por Infiltrado na Clã, porque ele produziu o filme junto com Spike Lee e outros 3 produtores, isso em 2019, para 2019. Né? Por fim, Jordan Peele foi ignorado pela academia, injustamente eu acredito, pelo filme Nós, que é uma excelente obra-prima, eu acho até melhor que Corra, né? E vale dizer que o Jordan Peele está se especializando nessa grande jornada audaciosa de fazer um cinema de horror protagonizado por personagens negros, né? Um cinema extremamente rico, cheio de referências e citações e homenagens, e ao mesmo tempo muito moderno e visionário. Não é à toa que ele também está por trás do remake da série de televisão Além da Imaginação. Então Jordan Peele é um artista, um realizador para a gente ficar de olho, que com certeza muitas coisas maravilhosas virão nos próximos anos. Mas como bom sentimental que eu sou, como bom nostálgico, saudosista, e afinal de contas esse programa é o Naftaluf, eu não posso deixar de terminar o programa prestando mais uma homenagem a esse grande clássico da Sessão da Tarde, que é Ao Mestre com Carinho, uma das cenas mais marcantes do filme, quase no final, uma das últimas cenas do longa. Um minutinho, por favor, eu tenho uma declaração a fazer. É sobre o mestre. Mestre, todos queremos agradecer muitíssimo tudo o que fez por nós. E gostaríamos de lhe dar um presentinho para lembrar-se de nós. Vamos lá, Babs. Anda. Senhorita Peg, quer dizer. Depressa, vá logo. The time has come for closing books. Long last looks must end, and as I leave, I know that I am leaving my best friend, a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to serve with love. Bem. Eu acho que é melhor ir embora e guardar isso. Inscrevam-se no canal, mandem comentários, sugestões, elogios e até a próxima. To serve with love.